contar calorias não é algo natural para a nossa espécie. Então as pessoas precisam entender que a nossa regulação calórica, nosso balanço calórico, ele deveria ser inconsciente. Por que a gente está tendo que trazer para a consciência o balanço calórico? Porque nós estamos enchendo a nossa alimentação de alimentos que a gente consegue comer sem ter fome. Então, primeiro, a gente está perdendo a capacidade de interpretar quando que a gente está com fome, quando que a gente está com vontade de comer alguma coisa prazerosa. Do meu ponto de vista, e existem alguns indícios apontando para isso, a dieta carnívora é a dieta mais anti-inflamatória que existe, porque o processo de digestão da carne é uma digestão muito intuitiva e natural para o nosso intestino. A carne é isenta de antinutrientes e as plantas, o sistema de defesa das plantas são os antinutrientes. Então, às vezes, quando o paciente está com o sistema imunológico muito atiçado, ele está em franca atividade inflamatória, eu gosto de aplicar uma dieta carnívora, que seria assim a ultimate dieta de eliminação. Se a gente vai analisar a estrutura mais adequada de uma dieta que consiga te deixar com uma composição corporal adequada e se sentindo saciado, seria uma dieta que tem proteína e gordura combinados com o mínimo de carboidrato possível. Em qual dos reinos a gente encontra isso? No reino animal. A gente não tem uma fonte vegetal de proteína que não traga carboidrato consigo, a não ser que tu compre um industrializado de proteína. Mas se tu vai no feijão, 11% proteína, 60% carboidrato. Tu vai na aveia, 3% proteína, 60% carboidrato. Arroz, 1% proteína, 60% carboidrato. Então tu sempre vai ter que consumir muito carboidrato para pegar a proteína vegetal. Quando tu vai num bife, cara, tu tem ali 30% proteína, 30% gordura, o resto água. Densidade enorme de micronutrientes que a gente nem falou e talvez nem precise falar hoje. Mas então, assim, a proteína combinada com a gordura é a combinação alimentar que mais gera conforto em termos de saciedade e que mais tende a trazer a nossa configuração corporal para algo com um percentual menor de gordura. E eu sempre brinco com os pacientes, é só olhar para os animais carnívoros na natureza. Percentual de gordura baixíssimo. E a fome é o cemitério de qualquer dieta. Então, quanto menos fome uma dieta te causa, melhor. Quando a gente combina proteína e gordura, a gente vai ter o suprassumo da saciedade. Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde morre mais gente por excesso de alimento do que por falta. Nós somos, inclusive, a primeira geração onde isso acontece na história da espécie. Hoje a gente tem uma agenda muito forte, impulsionada por bilionários em prol do desenvolvimento de uma alimentação plant-based. Então, cara, andar contra essa corrente é braçada após braçada e tu parece que tu fica no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente vai precisar ser bem corajoso para se manter firme às nossas convicções pelos próximos anos, pelo menos. Eu acho que vai demorar muito para os médicos que abrem os olhos para essa realidade deixarem de ser vistos como charlatões, porque eles estão numa direção muito diferente da formação tradicional. É por isso que talvez tu vá observar, Rafa, agora que tu tá nesse meio, que todos os médicos com os quais tu vai conversar e que são abertos a isso, eles só abriram os olhos por conta de uma transformação pessoal. Então o cara tava pré-diabético, ou o cara teve um infarto, ou o cara tava obeso, ou o cara tá... Todos tiveram que passar a estudar o seu próprio caso, e aí quando eles foram estudar baseado em literatura verdadeira, eles, cara, que palhaçada é essa aqui, entendeu? Onde é que estão os trabalhos científicos que validam isso? E aí tu começa a abrir uma por uma das caixinhas e vai saindo, né, um horror ali de dentro. Isso gerou uma política pública de vilanização da gordura que fomentou o surgimento da pirâmide alimentar. Então a gente tem aí um estudo fraudado que fez com que a gente acreditasse que a gordura é ruim e desde então ninguém consegue matar essa lenda. E a gente aprende isso como uma verdade consolidada. Porque às vezes é tanta coisa que melhora que para o paciente mais analítico, tu conseguir colocar aquilo num número, num score, ajuda muito ele a se manter motivado. Mas para a maior parte das pessoas, como para ti, como para mim, cara, a melhora é tão grande que o teu pensamento não é mais, eu tô sofrendo para fazer isso. O pensamento se torna, cara, o que mais eu posso fazer para melhorar? E isso é um ciclo que a gente vê se repetir em todos os pacientes, cara. Eles começam a se sentir pessoas muito melhores, eles melhoram financeiramente porque eles produzem mais, eles melhoram nos relacionamentos porque eles têm mais energia, mais libido. Cuidar da saúde é uma coisa absolutamente viciante. A gente não tem uma situação de equilíbrio em termos de saúde. Ou a gente tá piorando, ou
a gente está melhorando. Não existe um estado estacionário assim. Então, no momento que tu começa a entrar nesse círculo de se cuidar mais, tu colhe frutos que são difíceis da gente falar para as outras pessoas. É só quem sente. Pô, a energia, a digestão, né? Uma coisa que os pacientes em dieta carnívora comentam muito, não existem mais gases. Meu intestino tá flat o dia todo, não existe inchaço, não existe retenção, não existe azia. Pacientes que fazem dieta cetogênica, cara, minha percepção de energia é um absurdo. Eu sinto que eu poderia trabalhar o dia todo sem parar para respirar. Paciente que faz uma dieta paleolítica, cara, não sinto mais rigidez, não sinto mais dor. Então, a depender do caso, a mudança ela vai além da descrição possível. Tanto é que ao longo do tempo, cara, eu já tinha secado todos os quilos que eu tava acima, tava seco, tava pedalando de novo, tava acordando sem dor, tava levantando da cama rápido. Eu era outra pessoa, como se eu tivesse feito uma cirurgia espiritual, entendeu? Foi um troço maluco. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal e hoje com o Dr. William Hudson. Ele é médico intensivista com pós-graduação em nutrologia pela USP. Ele também é health coach por instituições internacionais. Ele também é mentor de saúde, tem uma história muito interessante aí na área da saúde, e ele tem muita experiência também em dietas low carb, dietas cetogênicas, carnívoras, jejum. Então hoje acho que o bate-papo vai ser bem legal aí, estou bem curioso. Dr. William, seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado aí pela sua disponibilidade. Pô, cara, eu que te agradeço o convite. Falar sobre esses temas aí é sempre um prazer para mim. E como muita gente precisa ouvir sobre isso, eu acho que é um serviço social que a gente presta também. Perfeito. Então, conta, por favor, um pouquinho da sua história, né? Como que começou esse seu interesse por dietas, né? Low carb, cetogênica, carnívora. Cara, eu nunca fui nem um pouco interessado nesse assunto, para ser bem honesto contigo. A minha formação foi para o outro lado da medicina, desde o início, foi para o lado da intervenção, da medicina de urgência, da UTI. Eu fiz uma formação em clínica médica depois da faculdade, e depois eu fiz mais 2 anos de terapia intensiva, onde é basicamente confinado dentro da UTI, trabalhando ali com pessoas que têm um risco de morte altíssimo, né? E eu costumava brincar que doenças que não matam em 48 horas não me interessam. Essa era a minha brincadeira, assim. Então, no churrasco de domingo, alguém me perguntava: sal é bom ou é ruim para pressão alta? Eu dizia: cara, isso aí não mata, não me interessa, não estudo. Só que aí, Rafa, o destino me mordeu na bunda, né? Porque eu desenvolvi uma doença autoimune chamada artrite psoriásica, uma doença que começou a fazer quadros inflamatórios graves nas minhas articulações. Demorou para que a gente tivesse um diagnóstico definitivo, porque eu nunca tive lesão cutânea aparente, então eu não conseguia identificar que tipo de artrite era. Enfim, levou muito tempo para que eu pudesse fazer algum tipo de tratamento específico, né? E essa doença foi me mutilando, cara. E aí, doenças autoimunes, acaba que o paciente começa a usar muito anti-inflamatório, muito corticoide, e eu fui inflando, 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 né? Então, eu que sou um cara baixinho, eu tenho 1,68 m, eu fui dos meus habituais 67, 68 quilos a 86 quilos, tá? Rapidão. Cara, nada melhorava a minha situação, nada melhorava a minha situação. Nem com o diagnóstico, nem quando a gente começou uma terapia super potente, que é o uso de um imunobiológico injetável, eu via sinais de melhora de qualidade de vida, assim, sabe? Eu ficava ali um pouquinho melhor dos sintomas, mas não tinha nenhuma qualidade de vida. E aí nasceu o meu filho pequeno, e quando nasceu o Benjamin, eu tinha dificuldade de ser o pai que eu queria ser para ele, entende? Eu não conseguia sentar brincar com ele no chão. Teve uma noite que eu não consegui tirar ele de dentro do berço por conta da rigidez e das artrites. E aí, cara, eu tive uma epifania e eu disse: chega, chega, eu vou fazer alguma coisa a respeito dessa doença. Até aquele momento, Rafa, que foi em 2018, do início da minha doença em 2011 até 2018, eu nunca tinha estudado a minha doença, cara. Eu pensava assim: vou sentar no consultório de um reumatologista bom e o cara que pense para mim, eu não vou ficar queimando neurônio estudando a minha doença.
Mas aí, em 2018, eu disse: não, chega, eu vou achar uma saída para isso, porque não é justo com o meu filho que eu não possa ser um pai participativo, não é justo com a minha esposa que eu não possa ajudar ela, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E aí, uma das primeiras coisas que eu encontrei foi que emagrecer poderia melhorar a minha resposta ao medicamento que eu utilizava. Porque os medicamentos que são de aplicação subcutânea, quando a gente tem muita gordura, a gordura dilui o emagrecimento, dilui o medicamento. E aí ele não exerce o efeito que ele deveria exercer. Então eu comecei a procurar dieta, pesquisar dieta. E aí, cara, caí no blog do Dr. Souto, que tu deve conhecer. Ali tinha bastante referência científica. Eu, como intensivista, gostava muito dessa coisa de ler artigo científico. São coisas normalmente mais atuais que os livros. Os livros levam muito tempo para se difundir. Comecei a achar artigos e comecei a estudar e fui me convencendo de que uma dieta estilo paleo, né, era uma dieta adequada para mim, que provavelmente me traria emagrecimento e ao mesmo tempo controlaria gatilhos inflamatórios da minha alimentação, né? Eu achei essa proposta interessante, peguei o livro do Rob Wolf, passei de cabo a rabo ele e comecei a dieta paleo, né? E aí, meu, para minha surpresa e como uma grande lição de humildade, a mudança que eu tive no meu quadro foi abismal, absurda, nem se comparava à mudança que qualquer medicamento tinha exercido no meu bem-estar, entende? Então essa foi uma constatação, assim, difícil de engolir para mim, porque eu era o cara que acreditava em intervenção, entendeu? E essa mudança de estilo de vida promoveu o emagrecimento, mas, cara, melhorou minha rigidez, melhorou minha energia mental, meu foco, melhorou a minha elasticidade, melhorou minha força muscular. E 6 meses para dentro da mudança da minha alimentação, eu estava conseguindo me exercitar de novo, estava conseguindo pedalar, brincava com meu filho, tudo. Então, eu fiquei extremamente impactado por essa Uau. mudança. Só que nesse mesmo momento em que eu fiquei feliz pelo que a mudança provocou em mim, eu pensei, cara, que médico incompetente que eu fui até agora, entendeu? Porque eu ficava dizendo para as pessoas, se movimenta mais e come menos, o básico, né? Coma grãos integrais, evite carne vermelha, né? Falei para as pessoas por muito tempo isso e agora eu fiz exatamente o contrário. E foi quando a minha saúde melhorou. Então eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer com que essa informação chegue nas pessoas de alguma maneira. E aí me bateu um medo de que eu fosse visto pelos colegas como um picareta. Afinal, os colegas têm o mesmo senso de direção em termos de nutrição que eu tinha da faculdade. Eu pensei, bom, eu preciso de uma certa autoridade para isso. Então eu busquei a pós, fiz uma pós em nutrologia na USP, e aí quando pingou o certificado ali, eu disse, não, agora eu posso meter meu bedelho, agora eu posso falar. E aí eu comecei a abrir uma conta no Instagram para falar sobre isso. Olha só, minha história, diminuir os carboidratos melhora a nossa saúde, olha só, grãos integrais não são aquilo, óleo de cozinha é uma porcaria, melhor voltar para a banha. E comecei a bater nos dogmas, assim, né? E, Perfeito. e ganhou uma repercussão gigante, cara. E você Ganhou não uma. tinha, você não usava Instagram antes, Eu abriu não para usava isso. rede social, cara. Eu não usava rede social. Minha última rede social tinha sido o Orkut. E aí, cara, eu comecei a falar sobre isso timidamente, né? E isso começou a ter repercussão. E aí as pessoas começaram a buscar: cara, eu preciso fazer a mudança que tu fez, me atende. E eu não tinha consultório, né, cara? Eu atendia dentro do hospital. Aí um colega meu que tem um consultório disse: cara, sexta-feira de tarde meu consultório tá vazio, quer atender lá, pode atender. E assim eu fui migrando, Rafa. E aí a agenda preencheu na sexta tarde, daqui um pouco preencheu mais um turno. Daqui um pouco eu disse, cara, eu vou precisar achar um consultório para mim. Aí reformei um consultório, montei uma clínica e hoje eu faço exclusivamente isso. Uau. Exclusivamente isso. Que é pegar as Perfeito. pessoas que estão sem direção e dizer, não, cara, é aqui que tu tem que botar a tua energia, é isso que vai funcionar para ti, né? Cara, tem sido muito recompensador, muito. Então, eu sempre brinco que se me dissessem, vamos voltar no tempo, eu vou te tirar a tua artrite psoriásica, eu não faria essa troca, cara. Porque se não fosse por ela, eu estaria dentro da UTI secando gelo, entendeu?
deixando a pessoa muito doente, um pouco menos doente, para ela voltar daqui um pouquinho. Aqui eu sinto que eu realmente transformo a vida das pessoas. Então foi uma grata surpresa. Incrível. Nossa, maravilha essa história. E em quanto tempo ali mesmo que você que já conseguiu ver os benefícios, né, da dieta, da paleo, né, no caso que você fez? Paleo, cara, eu fiz tudo. A gente pode conversar sobre essas fases todas aí. Eu até tenho assim uma troca de dietas que eu faço de acordo com o meu estado clínico da minha doença. Mas a primeira dieta que eu tentei foi a dieta paleo, e eu comecei a dieta paleo em setembro de 2018. E, cara, em outubro eu já notei diferença. Já Nossa. desinchei, já, 30 dias eu notei diferença. Agora, sim, se a gente for contar até 6 meses depois, cara, que foi fevereiro, março do ano seguinte, de 2019, cara, eu já tinha secado todos os quilos que eu tava acima, todos, tava seco, tava pedalando de novo, tava acordando sem dor, tava levantando da cama rápido, eu era outra pessoa, como se eu tivesse feito uma cirurgia espiritual, entendeu? Foi um troço maluco, cara. E aí depois eu comecei a mudar um pouco as estratégias para ir testando. Então fiz carnívoro, fiz cetogênica. A gente pode entrar nisso. Mas em 6 meses a mudança tinha sido abismal. As dietas são meio parecidas, né? E qual que era então a sua alimentação antes, né? Nossa, cara. Tenho até vergonha de falar, cara. Tenho até vergonha de falar. Eu era aquele cara que de manhã comia o pãozinho com alguma coisa que escorrega em cima, podia ser uma geleia, podia ser uma margarina, para, né? Nos dias que eu estava mais fit era uma margarina. Passava nas bolachinhas da UTI ao longo da manhã. Ao meio-dia comia arroz, feijão, um bifinho do tamanho da palma da mão aí, porque tem que diminuir a carne vermelha, né, cara? Aí, durante a tarde, mais alguns lanches de cafeteria de hospital, que tu pode imaginar que são as coisas mais saudáveis do mundo. E de noite, como eu tava cansadão, aí eu merecia um cachorro quente, né, cara? Ou eu merecia um hambúrguer, ou eu merecia uma pizza, ou eu merecia sushi. Então, praticamente teleentrega, ou porque estava de plantão no hospital, ou porque tinha saído do plantão e precisava comemorar. Então, a minha dieta ela era realmente assim horrorosa. Mas nunca, cara, no meu acompanhamento médico, ninguém me falou a respeito disso. Entende? Eu era intensivista, não era minha obrigação estudar de nutrição para o paciente crítico. Eu entendo, ela vai na veia quase, né? Agora, nunca ninguém me disse, cara, nem para cuidar o peso, nem para cuidar, sei lá, para não comer carboidrato demais porque estava tomando corticoide. Então, assim, era uma alimentação que eu acredito que seja a alimentação convencional da maior parte das pessoas ainda. Sim. Maravilha. Não, e aí, então, você foi se descobrindo ali com as dietas, né? Foi migrando, testando tudo. E aí, quando que começou, então, o seu interesse para fazer até a sua pós-graduação ali de nutrologia na USP? Cara, o meu interesse foi no seguinte: foi quando eu percebi a mudança que tinha acontecido em mim. Eu comecei a ver fotos de antes, assim, e eu pensei, cara, isso aqui precisa ser dito para alguém, entende? É muito distinto daquela formação tradicional que a gente tem. Porque tu vai concordar comigo, né, Rafa? Tu pratica isso também. É praticamente pegar todas as recomendações e fazer o contrário. Pronto, tá criada a dieta perfeita, né? Tem até um videozinho do South Park que eles colocam assim, vira a pirâmide, tá feito, entendeu? Exato. Então, eu pensei, cara, eu preciso dizer para as pessoas isso. Só que o médico, ele tem uma síndrome de impostor muito forte, né, cara? Porque o meio médico é um meio muito crítico. Os médicos, eles têm muita agressividade entre si. Então, eu pensava assim, cara, os colegas vão detonar a minha imagem. E eu era um cara que precisava ter uma relação com os colegas. Eu e um colega tínhamos uma empresa que gerenciava recursos humanos dentro das UTIs. Então eu pensei, eu preciso me respaldar. Aí que eu fui buscar a pós-graduação na USP. E aí, Rafa, vou ser bem honesto contigo, cara. O único motivo pela minha escolha, tive bons professores lá, tá? Mas o único motivo pela minha escolha foi o rótulo USP. Porque ao analisar o conteúdo programático de todas as pós-graduações em nutrologia, eu já sabia o que estava por vir, entendeu? E eu não me enganei.
Óbvio que eu aprendi conceitos importantes lá, mas aquilo que talvez a gente vá conversar aqui, eu aprendi o contrário e tive que responder o contrário em provas para passar por isso. É, Entende? eu acredito que deve seguir o mesmo modelo de currículo de uma faculdade de nutrição normal, né? Modelo tradicional, modelo tradicional. Inclusive, a gente teve uma aula sobre dieta cetogênica com um professor que dava aula dos Estados Unidos, porque ele era um doutor que pesquisava dietas lá nos Estados Unidos. E ele deu uma aula sobre dietas da moda, e a dieta cetogênica era uma delas. E, cara, o que ele falou sobre dieta cetogênica não poderia estar mais longe da verdade. Por exemplo, ele começou a aula dizendo que era uma dieta de extrema restrição calórica, sendo que a dieta cetogênica nem impõe restrição calórica que seja voluntária, né? Uma restrição calórica espontânea. Então, a pós-graduação foi um título para eu me sentir seguro para falar sobre o que eu falo hoje. Mas onde eu sinto que eu aprendi mais coisas foi, obviamente, com a experiência de pessoas que passaram pela mesma transformação. Essa é a força motriz do movimento, tá? Por isso que eu fico feliz quando eu faço contato com uma pessoa nova de fora do círculo, porque a gente vai rompendo a bolha e vai encontrando informações novas que talvez a gente não tinha acessado ainda. Essa é a maravilha desse nosso movimento. Mas onde eu tive formalmente alguma instrução a respeito da maneira como a gente pensa na alimentação foi nessa formação em coach de saúde, que se chama Primal Health Coach Institute, né, que fica sediado na Flórida, cujo coordenador é o Mark Sisson, que era um atleta que ficou metabolicamente doente com essa rotina de treinos exaustivos e carb loading e tudo mais, e que também começou a caminhar no sentido contrário para provar que existia a possibilidade de ter performance e endurance sem suplementação de carboidrato. E ele conseguiu provar esse conceito e ele reuniu evidências sobre isso e fez uma formação. Então eu considero, na minha prática hoje, que essa formação foi a que mais agregou valor. Uau, adorei. Eu nunca tinha escutado falar dessa instituição, né? Eu escuto muito falar sobre a Nutrition Network do Tim Noakes, né? Que também tem uma história parecida, né? Mas essa aqui é interessante, né? Que fica a dica para muita gente aí que tiver mais interesse também. Com certeza, cara. E as formações do Tim Noakes são maravilhosas também, né? Os cursos deles são muito bons. Mas a formação do Mark Sisson, ela é um pouco mais abrangente, porque ela aborda os pilares de controle de estresse, higiene de sono, prática de atividade física, a segmentação entre os tipos de atividade física, né? E essa questão nutricional que a gente aborda mais nas nossas redes. Maravilha. E aí, como é que foi no começo? Então, já atendendo os primeiros pacientes ali, já, né? Né? Como foi isso? Cara, eu não fazia ideia de como atender paciente, entendeu? Porque os meus pacientes não falam, né? Dentro da UTI, quando o paciente começou a falar, tá na hora dele ir para o quarto, né? E sair. Então, foi uma experiência bem diferente, cara. Foi uma experiência bem diferente. Então, era basicamente ouvir as pessoas e identificar crenças limitantes. Até hoje é mais ou menos esse o meu limite. Eu tento deixar o paciente falar o máximo possível até eu começar a identificar quais são as crenças que ele tem que estão atrapalhando o processo dele. Então eu vou ouvindo o paciente, daqui a um pouco ele está me dizendo, ah, mas pois é, eu sei que eu não como o suficiente. Não, peraí, teu foco é emagrecimento, então tu come mais que o suficiente. Me explica isso de não comer o suficiente. Ah, é que eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Tá, mas e por que tu acha que tem que comer de 3 em 3 horas? Então era basicamente ouvir o relato das pessoas, ainda é, e identificar quais são comportamentos que muitas vezes elas estão tendo, pensando que estão fazendo algo positivo e não estão, ou comportamentos que elas estão evitando e que são importantes para o processo delas, mas dos quais elas têm medo, por exemplo, o jejum, por exemplo, a restrição de carboidrato, por exemplo, aumentar o consumo de carne vermelha. Então, até hoje é basicamente isso. Só que no início, cara, eu queria entregar tudo na primeira consulta. Então, tinha consultas minhas que duravam 4 horas. Eu sentava com o paciente e durava 4 horas. E aí, saindo da consulta, 2 dias depois, o paciente me mandava uma mensagem fazendo uma pergunta absurda, ridícula, assim. Eu pensava, cara, ele não absorveu nada, nada. Aí um amigo meu, que é médico endocrinologista, ele falou, William, tem estudo mostrando que o paciente vai absorver 20% do que tu fala.
Então segmenta o que tu tá falando, não entrega tudo, tu não precisa abordar da mudança da alimentação até a meditação que o cara deve fazer. Começa, né? Os americanos e ingleses também têm essa expressão certa, começa pela low hanging fruit, né? Pela fruta mais baixa do pé. O que é a coisa que o cara vai fazer que vai dar mais resultado de início? Ah, é reduzir o carboidrato. Tá, então vai nisso, cara. Explica isso pro cara, depois tu vê o resto. Então hoje eu já faço um trabalho mais segmentado, onde as primeiras consultas são mais focadas em entender qual é a prioridade para aquele cara, né? O que eu preciso entregar para esse cara no curto prazo para ele se motivar e continuar o processo de melhora? É basicamente isso. Porque depois que o paciente entrou no círculo virtuoso, né, Rafa? As outras coisas começam meio que a virar reboque, né, cara? Então, no momento que o cara ajustou a alimentação e essa alimentação está melhorando a composição corporal dele, ele vai se motivar para fazer atividade física. Daí, fazendo atividade física, ele vai diminuir o quanto ele bebe. Daí, bebendo menos, ele vai dormir melhor. E uma coisa começa a puxar a outra, né? Então, é identificar qual é a primeira coisa que o paciente tem que puxar. Eu acho que esse é o ponto crucial da primeira abordagem, assim. Maravilha. Não, faz totalmente sentido, né? Eu percebo isso também na minha experiência, né? Eu comecei com a dieta carnívora, apesar de já ter feito muitas outras dietas antes, mas nenhuma tinha me tocado tão profundamente como essa, né? E aí, de repente, hoje vai fazer 2 meses, são 58 dias, e, e aí eu comecei a já mudar shampoo, mudar sabonete, mudar desodorante, mudar perfume, mudar pasta de dente. Nossa, algo que eu nunca nem tinha, né, notado antes. De repente, agora eu quero tomar mais sol, né? Enfim, começa a mudar outras coisas. Estou fazendo mais meditação e tudo começou pela dieta carnívora, sabe? Cara, é incrível como a gente não tem uma situação de equilíbrio em termos de saúde. Ou a gente está piorando ou a gente está melhorando. Não existe um estado estacionário assim. Então, no momento que tu começa a entrar nesse círculo de se cuidar mais, tu colhe frutos que são difíceis da gente falar para as outras pessoas. É só quem sente, né? Pô, a energia, a digestão, né? Uma coisa que os pacientes em dieta carnívora comentam muito, cara, não existem mais gases, não existem, né? Exato. Meu intestino tá flat o dia todo, não existe inchaço, não existe retenção, não existe azia. Pacientes que fazem dieta cetogênica, cara, minha percepção de energia é um absurdo. Eu sinto que eu poderia trabalhar o dia todo sem parar para respirar, entende? Paciente que faz uma dieta paleolítica, cara, não sinto mais rigidez, não sinto mais dor. Então, a depender do caso, a mudança ela vai além da descrição possível. Tanto é que ao longo do tempo eu incorporei muito no acompanhamento dos pacientes o uso de uma ferramenta que se chama questionário de sintomas ativos. É um questionário que eu adaptei do Instituto de Medicina Funcional americano, do Mark Hyman, que ele avalia sintomas subjetivos, assim, cara, como névoa mental, brain fog, né, cara? Porque às vezes é tanta coisa que melhora que para o paciente mais analítico, tu conseguir colocar aquilo num número, num score, ajuda muito ele a se manter motivado, né, cara? Mas para a maior parte das pessoas, como para ti, como para mim, cara, a melhora é tão grande que o teu pensamento não é mais, eu tô sofrendo para fazer isso. O pensamento se torna, cara, o que mais eu posso fazer para melhorar? Entendeu? E isso é um ciclo que a gente vê se repetir em todos os pacientes, cara. Eles começam a se sentir pessoas muito melhores, eles melhoram financeiramente porque eles produzem mais, eles melhoram nos relacionamentos porque eles têm mais energia, mais libido. Então, assim, cuidar da saúde é uma coisa absolutamente viciante, cara. Viciante. É um investimento também, né? A longo prazo, sem dúvida. É viciante, tem razão. Esses 2 meses para mim tem sido bem intenso. Não consigo parar de estudar, não consigo parar de ler, não consigo parar de fazer podcast. Eu nem fazia podcast antes, sabe? Muito louco. Imagino, cara. Eu imagino. Não, e essa fase de lua de mel, ela é maravilhosa, assim. Porque nessa fase tu constrói a tua filosofia, enfim, tu identifica aquilo que faz sentido para ti, o que não faz, e tu monta a tua linha de raciocínio, e as pessoas que têm esse mesmo perfil que o teu, elas vão se aproximar de ti, e aí tu vai se sentir uma influência extremamente positiva na vida das pessoas.
Tu vai fazer mais diferença na vida das pessoas com o alcance que tu tem do que muito médico é capaz de fazer, cara. Tu já pensou nisso? Então, assim, eu acho que no momento que a gente enxerga essa possibilidade, não dá pra gente guardar só para nós, né, Rafael? A gente tem que se expor. Muitos falam, né? Ah, tu expõe teus filhos, tu expõe tua família. Cara, eu faço questão de expor para as pessoas que eu sou uma pessoa real, que eu tenho as minhas dificuldades, mas que eu implanto aquelas coisas que eu acredito no meu núcleo, né? E isso é uma forma de eu dizer para as pessoas, cara, façam isso também. Então, eu acho que, embora tenha se tornado provavelmente um novo trabalho para ti, essa dedicação, eu acho que é algo que vai te, cara, já deve estar te trazendo recompensas que o dinheiro não compra, assim. Tem razão. Assino embaixo tudo que você falou, e para mim é muito gratificante, né, falar com pessoas como você, que, poxa, você é médico, né, tem uma experiência muito grande na área, passou aí pela faculdade de medicina, depois pela pós-graduação na USP, né, então, por mais que ali, né, na minha opinião, às vezes tenta colocar, né, o profissional dentro de uma caixa, né, porque a minha namorada, já que estamos juntos já há 5 anos, né, ela é médica, né, então, às vezes eu falo mais por ela, que infelizmente ela ainda não conseguiu sair um pouco da caixa, né? Ela trabalha muitas horas, né? Também para o sistema público aqui de Londres, então praticamente parecido com talvez o que você, né, fazia antes, não sei, mas ela ainda acha que o que eu tô fazendo está errado, né? Que isso pode me trazer problemas de saúde, né? Que não tem nenhuma evidência científica e que, né, ela aprendeu que faz mal, né, que pode entupir as veias, que pode dar ataque do coração, que não tem fibra, enfim, tudo que você já sabe. Então, às vezes, tem muito médico assistindo a gente agora aqui, e, né, tá aqui a gente poder, né, clarear um pouco a nossa mente através de você. E eu acho, Rafa, que a grande questão é a seguinte, cara. O status quo, a nutrição como ela é pensada hoje, com carboidratos na base da pirâmide, o uso de gordura vegetal, todos esses dogmas que a gente conhece, comer de 3 em 3 horas, o mínimo de carne vermelha possível, tudo isso é ensinado na faculdade, nas pós-graduações, como verdade consolidada. Não é uma coisa que é apresentada como, ah, provavelmente seja assim. Não, é isso, a gente sabe há 100 anos. É assim que funciona, aprendam assim. Então é muito difícil tu mudar essa verdade na mentalidade da tua esposa, por exemplo, que passou por essa formação tendo isso como uma verdade consolidada. E aí, quando tu vai confrontar uma verdade consolidada, normalmente tu precisa de evidências muito robustas. Só que não tem como produzir ciência muito robusta numa área tão complexa de medir como a nutrição, como o estilo de vida, né? Então a pessoa diz: "Ah, mas me mostre ensaios clínicos randomizados". Cara, não são muitos ensaios clínicos randomizados que se consegue fazer com uma intervenção dietética. Mas aí, se a gente parte para o raciocínio inverso, me apresente então quais são as evidências do status quo da nutrição como a gente conhece. Também não existe evidência, entendeu? Apenas é apresentado como se tivesse. Então a gente aprende na faculdade que é verdade absoluta coisas que foram baseadas em falsas premissas, né? Como provavelmente tu já sabe do estudo do Ansel Keys, que ele pegou e selecionou os dados que ele ia apresentar para corroborar com a hipótese dele. Isso gerou uma política pública de vilanização da gordura, né? Que fomentou o surgimento da pirâmide alimentar. Então a gente tem aí um estudo fraudado que fez com que a gente acreditasse que a gordura é ruim e desde então ninguém consegue matar essa lenda, né? E a gente aprende isso como uma verdade consolidada. Fibra, né? Foi uma hipótese de um cirurgião de que uma dieta maior em fibra reduziria a incidência de câncer. Isso acabou sendo adotado como verdade absoluta. Pessoas mais saudáveis passaram a comer fibra, daí essas pessoas mais saudáveis, obviamente, fumavam menos, bebiam menos álcool, tinham menos câncer. Aí os caras pegaram os dados e disseram: Ó, deu certo, foi a fibra. Nunca foi a fibra, né? Então, e cara, a gente pode passar pela nutrição inteira falando sobre isso. Óleos vegetais, margarina e manteiga, tarará, tarará. Então, eu acho que vai demorar muito para os médicos que abrem os olhos para essa realidade deixarem de ser vistos como charlatões, porque eles estão numa direção muito diferente da formação tradicional. É por isso que talvez tu vá observar, Rafa, agora que tu está nesse meio,
que todos os médicos com os quais tu vai conversar e que são abertos a isso, eles só abriram os olhos por conta de uma transformação pessoal. Entendeu? Exato. Então o cara estava pré-diabético, ou o cara teve um infarto, ou o cara estava obeso, ou o cara tá. Todos tiveram que passar a estudar o seu próprio caso. E aí, quando eles foram estudar baseado em literatura verdadeira, eles, cara, que palhaçada é essa aqui, entendeu? Onde é que estão os trabalhos científicos que validam isso? E aí tu começa a abrir uma por uma das caixinhas e vai saindo, né, um horror ali de dentro. Então eu acho que vai demorar muito. Então não é culpa dela, é culpa do sistema. Mas, cara, qual a esperança que a gente tenha que o sistema vá mudar? Porque hoje existem outros drivers para que isso se perpetue, né? Hoje a gente tem uma agenda muito forte, impulsionada por bilionários em prol do desenvolvimento de uma alimentação plant-based, né? Então, cara, andar contra essa corrente é braçada após braçada e tu parece que tu fica no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente vai precisar ser bem corajoso para se manter firme às nossas convicções pelos próximos anos, pelo menos. Sim, tem razão. Parece ser algo tão simples, né? Tipo, mudar a nossa alimentação para comer mais comida de verdade, como carne, peixe, ovos, né? Enfim, é, parece algo tão simples, né? Mas ao mesmo tempo foi enraizado já na nossa mente que é algo tão, né, perigoso, o consumo alto de carnes, principalmente gorduras saturadas, que hoje algo tão simples parece algo impossível, né? Como pode? Eu brinco com os meus amigos, né, cara? Todo mundo já foi alguma vez regular algum aparelho que tinha vários botões, assim, e daqui um pouco tu tentando regular aquilo fez mais bobagem do que coisa boa e o troço começa a funcionar todo errado. Aí a gente tem um botãozinho chamado default, né? Volta para a configuração de fábrica. Pelo menos essa é uma configuração segura. Eu brinco que a alimentação que a gente prega não tem nada de radical. É só apertar o botãozinho default. Vamos voltar para quando a gente estava na natureza. O que a gente comia quando a gente estava na natureza? Ah, coisas que a gente consegue encontrar e comer, porque a gente não tinha muito utensílio de cozinha. Beleza, então faz isso. Sabe o que tu vai estar fazendo? Uma dieta paleo, né? Come aquilo que tu consegue encontrar e comer. Ah, mas eu não posso cozinhar a carne. Tu pode cozinhar a carne, mas tu poderia comer ela crua. Isso significa que ela é feita para o teu trato digestivo, entendeu? Ah, eu posso comer batata? Pode, mas entenda que o teu ancestral, ele gastava quase a mesma energia que ele consumia para comer uma batata dura do jeito que era. Então entenda que isso era uma comida de emergência. Então, só nessa premissa de encontrar a configuração de fábrica da espécie humana, tu vai ver que a gente vai ir para uma alimentação muito mais parecida com a nossa do que a alimentação que nos é pregada como normal. E aí muitos dizem, ah, mas o humano sempre comeu planta e bicho. Concordo. Eu acho que essa ainda vai ser a alimentação usual para grande parte das pessoas. Mas a gente tem que entender que se houvesse bicho disponível o tempo todo, eu não sei se o nosso ancestral iria se preocupar muito com as plantas, entendeu? Porque até onde a gente consegue estudar na nossa história, as plantas eram mais uma maneira de sobreviver até encontrar o bicho, entendeu? Então, a dieta humana natural, para mim, é uma dieta animal-based. Né? E é essa dieta que eu tento pregar para todos os meus pacientes. Cara, a carne é o teu alimento essencial, ela é o inegociável. O restante é complemento, vamos ver o que cabe ali e não te faz mal. Agora, para isso ser ser visto como uma coisa aceitável, eu acho que o caminho é muito longo. Sim, totalmente, né? Porque tem diversos fatores aí, né? Que é difícil, né? Por exemplo, eu estava falando com um rapaz esses dias, com o André, né, sommelier de carnes, não sei se você já viu algum vídeo dele, e a gente Não, estava discutindo, bem interessante, né, sommelier de carnes, acho que ele foi o primeiro do Brasil, mas eu nunca depois, ouvi falar nesse termo. depois eu te passo o contato dele, muito, muito interessante, vale a pena um bate-papo com ele. A gente estava comentando que, né,
de repente as intenções, né, foram até assim, de quem começou a criar tudo isso, né? Porque eles pensaram como que a gente vai alimentar a população mundial inteira, né? 8 bilhões de pessoas, uma população que não para de crescer, né? Tá sempre todo ano, né? Agora que deu um pouco mais estagnada, né? As pessoas hoje em dia têm um pouco menos filho, né? Mas antigamente estava crescendo muito rápido. Como é que vai alimentar todas essas pessoas, né? Não vai ter carne para todo mundo. Então, talvez, não sei, posso estar errado. De repente eles tinham essa visão, né? Só que a partir disso entra também lucros, né? Essas empresas têm que lucrar, têm que dar, né? Tem que dar lucro para os shareholders, né? Para os investidores. Então, né? O trabalho deles é fazer lucro para a empresa, não na nossa Empresa saúde. como qualquer outra, né, cara? É uma empresa como qualquer outra. Mas eu acho que sim, Rafa. Se tu for pensar, cara, a espécie humana, pelo que a história delineia, quase ficou extinta, né, cara? Houve períodos onde a obtenção de alimento era tão difícil que tinha pouquíssimos hominídeos. A gente correu risco de extinção. 14 mil anos atrás, quando a gente identificou que poderia cultivar plantas e domesticar animais, a gente criou a segurança alimentar, porque até então se morria de fome. Essa era a regra. Ah, a gente fala, a gente faz uma dieta ancestral, mas os ancestrais morriam com 30 anos. Sim, por fome. Ou então porque uma infecção e não tinha antibiótico, ou então porque uma morte violenta, porque era uma vida muito bruta, né, cara? Então eu concordo contigo, a industrialização dos alimentos fomentou o desenvolvimento da sociedade, isso é inegável, né? Em algumas sociedades, ainda a farinha e o açúcar são a base das calorias para que as crianças sobrevivam. África subsaariana, existem esses casos ainda. Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde morre mais gente por excesso de alimento do que por falta. Nós somos, inclusive, a primeira geração onde isso acontece na história da espécie, né? Então a gente precisa começar a olhar para o sentido contrário, né? Sim, a gente passou por situações de privação extrema de alimento, mas inanição, mas agora a gente está numa situação de, cara, transbordamento de alimento. E aí a gente precisa mudar um pouco a matriz da nossa alimentação para atender essa demanda. E não é essa a configuração atual dos nossos diretrizes alimentares, né, cara? Ainda é uma alimentação voltada a ninguém ficar sem energia, ninguém pode ficar sem carboidrato, ninguém pode ficar sem energia. Cara, nós estamos morrendo por excesso de energia. Eu atendi um paciente hoje, que eu fiz a bioimpedância dele ali e estimei a massa de gordura dele. O cara tem um reservatório corporal de 600 mil quilocalorias. Eu fiz o cálculo ali, cara, se a gente divide pelo teu metabolismo basal aqui, tu tem gordura para ficar em jejum 280 dias. Então, cara, isso é uma epidemia de excesso de energia. Então, a gente precisa diminuir a energia da nossa alimentação, aumentar a proteína para que a gente tenha saciedade, para que a gente mantenha a estrutura muscular ou até melhor, mas reduzir a energia. E onde que a gente encontra a energia de forma praticamente isolada? Os carboidratos refinados, cara. Né? E não é teoria de conspiração, é como tu falou, carboidrato ele é gostoso, ele é barato, ele é pouco perecível, tem tempo de prateleira grande. Cara, e a empresa que fabrica ele é uma empresa como qualquer uma. Tu não ia condenar uma empresa de joias porque ela faz propaganda na televisão. Ah, mas faz as pessoas gastarem. As pessoas gastam se quiserem, entendeu? A fábrica de comida também vai fazer uma comida gostosa, que dê vontade de comprar de novo, que seja um. Então, não dá para a gente pensar, as empresas têm que se conscientizar agora e parar de querer vender o produto delas. Cara, isso não vai acontecer, né? Perfeitamente colocado. Exato. Você falou aqui, né, sobre a proteína trazer mais saciedade, né? Qual que é a sua visão entre a gordura e a proteína? Porque muita gente fala que o segredo está na gordura, né? Que é o que traz mais saciedade, tem mais nutrientes. Vamos lá. Existem maneiras da gente olhar para isso. Talvez essas pessoas estejam ambas corretas, né? Se a gente vai falar de qual macronutriente provém mais saciedade,
aí a maior parte dos trabalhos realmente vai em favor da proteína, né? Porque a gente tem um tempo de digestão maior para a proteína, a gente tem um tempo de hormônios de saciedade, inclusive aqueles que a gente injeta uns parecidos hoje, né? As incretinas, GLP-1, GIP, glucagon, permanecem elevados por mais tempo quando a gente tem uma ingestão maior de proteína. Então, isso traz mais conforto a um processo de emagrecimento. Então, normalmente, a proteína vai ser um macronutriente que a gente precisa ser muito consciente a respeito dele. Né? Alguns autores falam sobre protein awareness, né? Então, sempre estar consciente a respeito da proteína. E a proteína tem saciedade específica. Então, quando tu ingere proteína demais, o corpo meio que sinaliza, cara, chega, chega. Tu vai criar uma repulsa. Então, é difícil abusar de proteína, tá, Rafa? Talvez esse seja um fator importante. Só que no sentido da gente exagerar, forçar com proteína, por exemplo, com o uso da proteína em pó, que é hiperpalatável, né? Vamos pegar o whey protein. Cara, o whey protein é um industrializado hiperpalatável. Ele é útil, mas eu não estou com fome agora. Se tu me der uma banana amassada com whey protein, eu como, entendeu? Sobremesa, né? Eu Exato. também. E quando a gente tem excedente de proteína, o corpo ele não armazena proteína. Então, ele converte boa parte dos aminoácidos presentes nessa proteína em glicose, né? São os aminoácidos glicogênicos. Então, uma pessoa que tem um aporte brutalmente grande de proteína, força o aporte de proteína, ela vai estar consumindo carboidratos indiretos. Tanto é que, às vezes, a gente pega pessoas em uma estratégia carnívora, onde a média de glicose está um pouquinho mais alta e a insulina está um pouquinho mais alta. A pessoa está excedendo, está com dificuldade de controle de saciedade, está excedendo, então dá para abusar da proteína, tá? E aí a proteína que tu abusou vai virar um carboidrato para ti. A gordura, ela também tem saciedade específica, tá, Rafa? Existe um hormônio chamado colicistoquinina que detecta a gordura no intestino e ele diz para o cérebro, Rafa, ó, tu comeu gordura que chega. Então, quando a gente combina proteína e gordura, a gente vai ter o suprassumo da saciedade. Porque aí nós vamos ter os mecanismos específicos da proteína e os mecanismos específicos da gordura atuando em sincronia. E aí tu vai ter o auge da saciedade do conforto alimentar, entendeu? E a fome é o cemitério de qualquer dieta. Então, quanto menos fome uma dieta te causa, melhor. Então, o exemplo clássico que eu dou para os meus pacientes é o seguinte: imagina que tu vai em uma churrascaria e é free, pode comer all you can eat, né? Isso não existe aí, tu deve ter saudade disso aí. Tem. Aqui em Londres tem bastante churrascaria brasileira. É mesmo? Ó, Os maravilha. brasileiros estão em todo lugar. Maravilha. Vai lá, cara, chega uma hora que tu não consegue mais comer, não importa quão linda seja a picanha, né? Por Sim. quê? Porque os teus níveis de colicistoquinina, de aminopeptídeo Y, de hormônios que são detectores de nutrientes, eles disseram, cara, deu de gordura e deu de proteína. E aí tu não consegue mais comer aquilo. Aí tu consegue levantar e pegar um pudim, né? Ou uma sobremesa. Por quê? Porque o carboidrato, por sempre ter sido o macronutriente menos disponível na natureza, mais raro de encontrar, ele nunca teve necessidade de ter saciedade hormônio específica, saciedade nutriente específica. Então a gente não tem essa saciedade que a gente tem para gordura e para proteína com o carboidrato. É por isso que a gente consegue comer o carboidrato sem fome. O carboidrato, na verdade, ele era um recurso de armazenamento de energia. Quando nossos ancestrais encontravam carboidrato, era interessante que eles comessem até não poder mais. Por quê? Porque a disponibilidade de carboidrato trazia uma mensagem consigo: The winter is coming. Então, tu come aquelas frutas que mais contêm açúcar, elas dão normalmente no outono, né? Tu come tudo que tu pode daquele carboidrato para que tu crie uma gordura corporal para que tu sobreviva ao inverno. Então, a gente não tem saciedade específica, não tem limite para comer carboidrato. E ele está disponível em todos os lugares, né?
Então, assim, se a gente vai analisar a estrutura mais adequada de uma dieta que consiga te deixar com uma composição corporal adequada e se sentindo saciado, seria uma proteína que tem, uma dieta que tem proteína e gordura combinados com o mínimo de carboidrato possível. Em qual dos reinos a gente encontra isso? No reino animal, né? A gente não tem uma fonte vegetal de proteína que não traga carboidrato consigo, a não ser que tu compre um industrializado de proteína. Mas se tu vai no feijão, 11% proteína, 60% carboidrato. Tu vai na aveia, 3% proteína, 60% carboidrato. Arroz, 1% proteína, 60% carboidrato. Então tu sempre vai ter que consumir muito carboidrato para pegar a proteína vegetal. Quando tu vai num bife, cara, tu tem ali 30% proteína, 30% gordura, o resto água. Densidade enorme de micronutrientes que a gente nem falou e talvez nem precise falar hoje. Mas então, assim, a proteína combinada com a gordura é a combinação alimentar que mais gera conforto em termos de saciedade e que mais tende a trazer a nossa configuração corporal para algo com um percentual menor de gordura. E eu sempre brinco com os pacientes, é só olhar para os animais carnívoros na natureza. Percentual de gordura baixíssimo, né? Os animais que têm que obter a sua proteína através do conteúdo vegetal precisam de ruminação, precisam, né, conseguir muita matéria orgânica para bater a meta de proteína. O que vai acabar acontecendo? Muita energia, eles ficam gordinhos, né? Então, a natureza não erra, cara, só a gente. Aí é só olhar, né? Só sair um pouco na natureza aí que a gente consegue ver, né? E para ajudar o pessoal que às vezes fica tentando complicar um pouco, né? Porque, não sei, para mim é muito básico, né? Come carne, come, né, tudo que for de origem animal. Mas tem muita gente que às vezes tem dificuldade, quer saber exatamente, mas quanto que eu tenho que comer de proteína? Quanto que eu tenho que comer de gordura por quilo corporal? Né? Acho que depende do objetivo de cada um, né? Cara, a gente tem que partir da premissa que contar calorias não é algo natural para nossa espécie, né? É algo muito difícil, por sinal, porque se a gente fizer um superávit calórico de 20 calorias todos os dias, isso dá quase 2 quilos de gordura no final de um ano, tá? Cara, se eu te der dois pratos e te disser, Rafa, qual dos dois pratos tem 20 calorias a mais? Tu provavelmente nem consiga adivinhar, é uma coisa imperceptível. Então as pessoas precisam entender que a nossa regulação calórica, nosso balanço calórico, ele deveria ser inconsciente. Por que a gente está tendo que trazer para a consciência o balanço calórico? Porque nós estamos enchendo a nossa alimentação de alimentos que a gente consegue comer sem ter fome. Então, primeiro, a gente está perdendo a capacidade de interpretar quando que a gente está com fome, quando que a gente está com vontade de comer alguma coisa prazerosa. Esses mesmos alimentos, ao modificarem a nossa composição corporal e nosso equilíbrio hormonal, desregulam a nossa saciedade. Então, no momento que eu desenvolvo resistência à leptina, que eu desenvolvo resistência insulínica, que eu desenvolvo deficiência de produção de incretinas, que são coisas que a gente sabe que acontecem com a pessoa à medida que ela vai engordando, se foi a minha capacidade de reconhecer o tanto de calorias que eu precisava. E aí, às vezes, até comendo as comidas certas, eu vou ter dificuldade no controle calórico. Então, eu sempre digo para as pessoas, vamos começar controlando a qualidade do que tu come. Então vamos limpar a tua alimentação. Vamos fazer a tua alimentação voltar a ser uma alimentação natural da espécie. Ah, mas eu não gosto. Cara, se tu tiver fome, tu vai gostar. Quem tem fome, come. Entendeu? Então, se tu só come coisa que tu gosta, tu tá se mimando com comida, tu tá se divertindo com comida, tu não tá se nutrindo. Vamos limpar a tua alimentação e deixar uma alimentação de nutrição. Na minha experiência, Rafa, 80% das pessoas com essa alimentação regulam a sua saciedade e vão para a composição corporal ideal. Algumas, o corpo já criou memórias do desequilíbrio. E aí a gente vai ter que ir para uma quantificação, né? Cara,
A minha recomendação sobre quantificação não é nada ortodoxa, tá? Então talvez aqui eu seja alvo de cancelamento, mas eu acho que toda pessoa que precisa controlar suas calorias tem que se tornar expert nisso. Porque eu sinceramente não acredito em tu ir numa avaliação com um nutricionista, ele pegar uma aferição absolutamente imprecisa da tua taxa metabólica basal, aplicar um fator de correlação, de correção que é baseado no que tu diz que pratica de atividade física, fazer uma média e aquilo ser útil para ti. Cara, eu acho isso um retrocesso. Então eu acho que assim, melhorei a qualidade da minha alimentação. Não tô na composição corporal que eu queria. Cara, acha os aparelhos que tu consegue bancar de aferição de calorias, um reloginho para medir tua atividade, aprende a fazer a equação e ir atrás da tua taxa metabólica basal e vai registrando tuas calorias num aplicativo. Cara, essa é a era da informação, bicho. Vai registrando tudo que tu come num aplicativo e vai olhando e, cara, e te mantém ali, não deu o suficiente, aumenta 100 calorias no déficit e vai ajustando, ajustando. A pessoa que precisa emagrecer e que tem dificuldade de emagrecer, que ao mudar a composição da alimentação isso não é o suficiente, ela tem que entender, cara, que emagrecer deixou de ser uma intervenção para ela, passou a ser um estilo de vida. Que ela está com o corpo tão desregulado que vai demorar muito tempo para que ela possa confiar na fome dela de novo. Então ela tem que aprender a fazer isso, cara, porque um especialista, ele dedica no máximo 1 hora da vida dele por mês para ti. Ele vai ali, te escuta e tal. Tu tá todo o tempo contigo, então tu tem que saber quantas vezes tu realmente está fazendo atividade, quais são os alimentos que te pegam, né? Quando é que tu vai abrir uma exceção e antecipar o déficit dessa exceção na semana? Então, assim, o cara que tá semi-saudável, como eu imagino que fosse o teu caso, né? Provavelmente tu pode me desmentir se eu estiver errado, mas provavelmente tu é um cara atlético, tu faz triatlo, né? Isso. Pô, tu já tinha o shape, entendeu? Então, ao mudar a qualidade da tua alimentação, o resto veio por conta, tu não precisou pensar, a tua fome te guiou, provavelmente. Uma pessoa que está muito doente, talvez fazendo só isso ela não tenha o resultado que ela almeja. Mas aí, cara, ninguém vai dedicar todo o tempo necessário a montar uma estratégia específica para aquela pessoa. Ela vai ter que ser protagonista, cara. A nossa mentoria, que tu citou lá no início, ela é basicamente isso. O que é a nossa mentoria de emagrecimento? É, cara, tu vai ficar 21 dias comigo, te dando aula todos os dias, e eu vou te ensinar como tu vai montar a tua estratégia de emagrecimento. Vou te falar sobre todas as ferramentas que eu conheço, comportamentais, médicas, complementares, e tu vai escolher e tu vai montar a tua estratégia, bicho, porque uma pessoa que precisa emagrecer a ponto de precisar fazer uma mentoria, de precisar de uma intervenção assim, ou ela aprende ou ela vai ficar refém de alguém. E quem é que segue um plano nutricional a vida toda, né, cara? Exatamente. Nossa, não, é curioso, né? Eu, até por mim mesmo, eu sofri um pouco ali na infância. Eu fui uma criança acima do peso ali, praticamente obesa até os 13 anos, né? Aí, depois de muito bullying na escola, eu consegui emagrecer. Só que desde então eu sofri com o efeito sanfona a minha vida inteira, né? 20 anos fazendo todo tipo de dieta Olha e me só, cara. exercitando bastante para poder manter isso, mas aquela criança, né, acima do peso, ela nunca saiu de mim, né? Então eu estava sempre, né, nos momentos de, né, sei lá, ansiedade, estresse, tristeza, alegria, estava sempre me entupindo ali de doce, né? Principalmente doce, que era o meu ponto fraco mesmo. E, e aí, exato, né? Ainda trabalhando com a indústria alimentícia, só aumentou essa compulsão e esses desejos, né? Por comida, porque indústria alimentícia, principalmente restaurante, né? É pizza, é hambúrguer, é macarrão, é bolo, enfim, tudo isso daí para pior, né? Fora as bebidas alcoólicas, né? E aí, né? Exato, o triatlo entrou para mim para poder me salvar, né? Porque senão não tinha como frear mais a ingestão calórica, né? E aí, mesmo fazendo triatlo, mesmo me exercitando praticamente 5, 6 vezes por semana, eu não conseguia mais. Chegou um tempo que eu não perdia mais peso, sabe? Inchado mesmo, é, barriga gorda, minha gordura foi sempre abdominal, né? Nunca foi no restante do corpo. E aí,
foi começar em janeiro uma low carb, e aí já emendou na cetogênica, e mais a carnívora deu 10 quilos a menos, mais 10 centímetros de barriga, né? Só que eu quero fazer uma confissão aqui, né? Porque apesar de hoje ser o dia 58, né? Hoje é 28 de maio. No dia 52, eu fui convidado pelos meus vizinhos, que são vegetarianos, e foi, e foi assim, um convite que eu não pude negar, porque a minha esposa também queria muito ir e tal, e ela falou, não, poxa, você vai deixar até a sua dieta aí travar né, a vida social, né? Que acho que é até legal a gente falar sobre isso também. E aí foi o único convite que eu não consegui negar. E aí eu cheguei lá, mesmo tendo comido antes, comi bastante carne, bastante bacon, bastante ovos, né, para ir já saciado, mas não teve Proteinado. como. Exato, né? Já para ir já, mas não teve como, né? Eles são pessoas muito amorosas, né, que fazem tudo aqui pra gente, né? Ajuda a gente bastante quando a gente viaja. Não teve como negar, né? Eles fizeram tudo ali homemade, né? Tudo caseiro. Eu acabei comendo. Foi o único dia que eu saí fora da dieta. Aí foi carboidrato, foi açúcar, foi vegetais, foi fritura, mingau vegetal. E assim, apesar de tá tudo muito gostoso, né? Mas eu paguei um preço caro, porque aí 2 dias depois eu queria doce, acabei comendo uns negócios, acabei comendo fruta, não abusei muito. Resumindo, eu ganhei uns 5 quilos e fiquei inchado em 3 dias. Eu não estou conseguindo entender ainda. E eu não estou conseguindo perder ainda. Faz 4 dias que isso aconteceu. Mas né, o fato de eu ter ido lá, de ter saído da dieta, já me gerou um gatilho. No dia seguinte eu estava com fome de novo. Aí eu comi mais carboidrato. Aí eu bati um iogurte com frutas. E aí coloquei mel. Enfim, fiquei 3 dias nessa. Né, não abusei tanto, mas esse pequeno deslize já me gerou um inchaço abdominal que eu não consegui perder até agora. E mais 4,5 kg na balança. Não estou entendendo o que aconteceu. Ô, Rafa, mas tu sabe que, começando pelo teu comentário, tem uma coisa que eu costumo falar assim, ó, para os pacientes, para eles levarem para o coração deles. Nós somos a nossa rotina, entendeu? Então, mesmo que eu te encontre no McDonald's, eu não vou deixar de acreditar que tu é carnívoro. Porque, cara, para mim tu vai estar fazendo uma exceção, entendeu? E quando a rotina é consistente, as exceções se diluem e são insignificantes, né? Então eu gosto de dizer para os pacientes que tu não precisa levar a tua escolha alimentar como uma religião. Até porque senão, como tu mesmo falou, tu começa a criar conflitos sociais, né, cara? Pô, a galera te convida para ir numa pizzaria, uma galera que tu gosta, e tu vai chegar na pizzaria com um potinho de carne moída. Não, não precisa desse tipo de coisa. Mas claro, as exceções precisam se diluir na rotina. Não é toda semana ir na pizzaria, tá? Então, esse é um ponto bem importante que eu acho que vale a pena a gente dizer, que as pessoas elas podem ser carnívoras e, pô, ir numa festa na casa da família e tal e comer uma sobremesa que elas têm um valor afetivo para elas, contanto que isso não se torne uma rotina. Agora, elas precisam ir fazer essa exceção conscientes de que o retorno vai ser difícil, né? Então, quando tu voltou a consumir carboidrato, nos dias seguintes tu vai voltar para aquela dificuldade lá do início, cara, aquele craving, né? Exato. E isso é uma coisa muito forte e universal, cara. Então, assim, normalmente, depois de uma exceção, vem outras exceções, e aí às vezes a pessoa se desvia totalmente. Então, ela precisa estar muito fortalecida para abrir as exceções. Agora, vou fazer um comentário a respeito do teu caso. Quando pessoas fazem dietas onde a estimulação da insulina é baixa, como as nossas dietas, né? Dietas onde não tem muito consumo de carboidratos, o pâncreas ele entra em férias. Ele não precisa mais produzir tanta insulina. Ele produz insulina só para proteína, que é uma quantidade muito menor. Com a oposição do glucagon, acaba tendo um efeito metabólico nulo. Então o pâncreas está de boa. E o pâncreas ele tem uma insulina que ele produz quando a gente está comendo bastante carboidrato, chamada insulina de fase 1. Então, quando a gente botou uma doçura na boca, um farináceo na boca, o nosso cérebro já comunica, pâncreas, libera aquela insulina que tu tem estocada aí que tá vindo doçura, entendeu?
Quando a gente passa a fazer uma dieta baixa em carboidrato, a gente não produz mais a insulina de fase 1. A gente fica com um estoque muito pequenininho. Tanto é que quando a gente vai testar a resistência insulínica em alguém que está comendo pouco carboidrato, por 3 dias essa pessoa tem que comer bastante carboidrato para poder voltar a fabricar essa insulina, senão o exame dela vai estar falsamente alterado, tá? Então eu vou fazer aquele teste oral de tolerância à glicose que as mulheres fazem na gestação, por exemplo. Se a pessoa tem uma alimentação low carb, 3 dias antes ela tem que comer 150 gramas de carboidrato por dia para não dar problema nisso. Por que eu estou comentando isso? Porque quando tu entrou na tua exceção recheada de carboidratos, tu estava muitos dias sem produzir insulina de fase 1, tá? Então teu pâncreas não tinha esse recurso. Então quando tu comeu aquele monte de carboidrato, o teu pâncreas pensou, caramba, cara, vai dar problema isso aqui, eu não tenho nada estocado, e começou a produzir insulina adoidado. Quando a insulina sobe muito, isso sinaliza para o metabolismo, cara, a glicose subiu muito, tá? A gente precisa dar um jeito do sangue do Rafa não ficar viscoso, porque a glicose causa viscosidade no sangue. Então, quanto mais alta a glicose, mais viscoso o sangue fica, pior ele circula, acaba entupindo veias e artérias. Por isso que os diabéticos têm esses problemas. Então, um dos mecanismos de contenção do organismo vai ser subir um outro hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. E isso vai te causar uma retenção de líquido absurda, Rafa, tá? Para diluir a glicose, o carboidrato que tu comeu. Então, no dia seguinte, 90, 80% do líquido que do peso que tu ganhou é líquido que tu reteu por causa desse pico de ADH, do hormônio antidiurético. Só que o que acontece? Quando o hormônio antidiurético ele sobe muito e a gente retém muito líquido, a gente fica com as alças intestinais inchadas. E aí a peristalse diminui. E aí a gente fica com aquele barrigão, aquela sensação de distensão, até que isso tudo vá se revertendo, entendeu? Então, quando a gente tem uma dieta baixa em carboidrato, nula em carboidrato, como é a tua, e a gente abre uma exceção com muito carboidrato, cara, nem se pesa no dia seguinte, porque não é gordura, é uma retenção absurda de líquido. Maravilha, muito obrigado. Explicou perfeitamente. Eu estava imaginando algo parecido, só que sem nada de teoria, como você acabou de explicar aqui. Perfeito. Agora eu estou entendendo, então, porque já faz 3 dias, né, que eu cortei de vez. Foi difícil para voltar, como você mencionou. Eu estava com fome, estava querendo mais, né, tava com fome, tava com desejo, né? E mesmo já, eu achei que eu tava preparado já tinha sido 52 dias. Eu falei, não, tô bem, já tô limpo, eu vou comer só um negocinho ali, não vai ter problema. E foi legal que você falou, né? Que mesmo depois da gente ter, né, comido bastante na churrascaria, tem espaço pro pudim, né? Tem espaço pro carboidrato. Porque eu fiz isso. Antes de ir, eu comi bastante hambúrguer, bastante bacon, bastante ovos. Eu fui 1 hora depois. E como era tudo carboidrato, eu tava com fome, eu consegui comer bastante ainda, mesmo estando É isso. saciado. É isso. É o famoso compartimento secreto, assim, do doce, né, cara? A gente não tem saciedade para isso. Mas é legal ter essa consciência a respeito da exceção, porque muitas vezes os pacientes vêm, cara, comi fora no final de semana e tô 3 quilos mais gordo. Não, não, calma. 3, 4 dias tu vai estar de volta no teu peso anterior, isso aí é retenção de líquido, não te apavora. Mas é um aviso para que a gente não faça isso de forma tão frequente também, né, cara? Total, total, porque esses 3 dias, né, na minha cabeça foi pouco, nada comparado do que eu costumava fazer antes, né? Mas Claro. foram 3 dias pouquíssimo, né? Mas acho que foi exatamente o que você falou. O pâncreas estava de férias e realmente casou, né, causou um estrago aqui, né, visualmente e na balança, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Imagina se Não, tivesse sido uma semana, né? Sei lá, às vezes a pessoa vai viajar, né? E acaba, fala, tá bom, vou liberar aqui uma semaninha, né? Uma viagem. O estrago vai ser maior ainda. por isso que a gente tem que ver a exceção como um evento e não um período, né, cara? Exceção é um evento, é uma coisa que normalmente foge do nosso controle.
exceção não é, eu vou lá no mercado e vou comprar um pote de sorvete de 1 quilo e vou tomar, entendeu? Exceção é os meus vizinhos, que são pessoas maravilhosas, que estão demonstrando afeição com comida, me convidaram para jantar, eu vou jantar lá. Isso é uma exceção, entendeu? Então, e a gente tem que estar preparado psicologicamente para o retorno, né? Porque a gente tem que estar preparado psicologicamente para abrir exceção, porque a não ser que a gente seja socialmente muito isolado, isso vai ser necessário eventualmente, ainda mais quando a gente faz dietas tão diferentes do usual, e a gente tem que estar preparado para voltar. Então, é um exercício que a exceção é um músculo que precisa ser exercitado para a gente poder se manter. Uma coisa que ajuda demais nisso é a exposição social, né? Que é o que eu e tu fazemos. Pô, o Rafa não pode se desviar agora, ele tem um podcast, as pessoas estão depositando fé nisso, né, cara? O Will não pode se desviar, o Will tem ali um feed com 1.000 posts sobre isso. Então, isso nos ancora muito. Mas mesmo os pacientes, mesmo as pessoas que não querem esse tipo de exposição, às vezes tu se comprometer com um amigo, tu ter um parceiro de dieta, um parceiro de mudança, é uma coisa que ancora muito esse retorno, assim, porque realmente um dos momentos mais desafiadores da dieta é quando tu furou um pneu, tu trocar o pneu e seguir viagem ao invés de furar os outros três de raiva, né? Maravilha, não, com certeza. Isso da âncora é realmente faz muito sentido, né? E acho que por isso que muita gente, é o que você falou, né? Buscar um parceiro de dieta ou até entrar em grupos mesmo, caso ninguém tenha interesse ali ao seu redor, né? O seu convívio social, um grupo, né? Uma mentoria, né? Muita gente faz isso hoje em dia, porque né? Acho que valeu a experiência. Eu queria saber como que eu ia reagir com o consumo de carboidratos, né? E açúcar depois de 52 dias limpo só com comida de origem animal. Então eu queria ter essa experiência, né, para eu saber, né, mais ou menos como lidar. Eu não imaginava que ia me despertar todo esse desejo de novo, né? Como, claro, né, um ex-compulsivo, né? Claro, na mágica não vai acontecer em 2 meses, né? Depois de 30 anos comendo errado, não é? Então fica a dica para todo mundo aí também. Eu não vou parar carnívora, continuo firme e forte. Mas é legal até para te pedir uma dica também, doutor William. Como que é a sua visão hoje com seus pacientes também, né? Apesar de ter, né, essas ocasiões especiais apenas, né? Que não se tornem, obviamente, um período, mas eles passeiam entre a carnívora, a cetogênica, a cetogênica, a paleo, a low carb, ou como que funciona, né, essa dinâmica? Cara, muito boa pergunta. A medicina é uma ciência de probabilidades, né, Rafa? Então, quando eu tenho alguma evidência de que uma estratégia é melhor para aquele paciente, eu vou tentar começar por essa estratégia, tá? Então, por exemplo, para pacientes diabéticos, a gente tem evidências de que uma dieta cetogênica pode levar à reversão dos quadros de diabetes. Então, é essa abordagem que eu tento com esses pacientes, tá? Para pacientes portadores de algumas condições inflamatórias, a gente também tem evidências que os corpos cetônicos vão ter um papel anti-inflamatório. Então, eu vou começar por aí. Quando um paciente não tem uma condição onde eu tenha uma evidência específica para a condição dele, aí, como eu te disse, eu vou na probabilidade. Inicialmente, se o paciente tem uma alimentação muito poluída, eu gosto de ter uma dieta de transição, né? Uma dieta que seja mais limpa, mas que não seja diametralmente oposta à que o paciente vinha fazendo, para que não cause muita estranheza, né? Enfim, rejeição familiar ou alguma coisa assim que vai diminuir as chances de adesão desse paciente. Então, eu gosto muito das dietas Primal e Paleo. Paleo é a dieta do Lori Corden, que o Rob Wolf difundiu, que é uma dieta que eu gosto muito, uma dieta muito limpa, funciona para a maior parte das pessoas. Primal é uma dieta que o Mark Sisson intitulou, que é a paleo com laticínios fermentados, tá? Então, porque a paleo corta laticínios, né? E o Mark Sisson defende que laticínios fermentados são comidas, embora não eram consumidas pelos nossos ancestrais, são biologicamente compatíveis com a nossa alimentação. Então, essas são duas dietas que eu gosto muito de aplicar inicialmente no paciente.
E aí eu vou vendo como o paciente se sente com essas dietas, vai se motivando com os retornos que elas dão, e aí eu vou migrar daqui um pouco para uma tentativa de uma cetogênica, ou se o paciente tem uma dieta, uma questão inflamatória, uma carnívora. Do meu ponto de vista, e existem alguns indícios apontando para isso, a dieta carnívora é a dieta mais anti-inflamatória que existe, tá? Porque o processo de digestão da carne é uma digestão muito intuitiva e natural para o nosso intestino. E a carne é isenta de antinutrientes. E as plantas, o sistema de defesa das plantas são os antinutrientes, né? Então, às vezes, quando o paciente está com o sistema imunológico muito atiçado, ele está em franca atividade inflamatória, eu gosto de aplicar uma dieta carnívora, que seria assim a ultimate dieta de eliminação, entendeu? O paciente elimina tudo. E ele, ao mesmo tempo que ele elimina tudo, ainda assim ele tem tudo que ele precisa num tipo de alimento só. Porque se a gente for ver toda a nossa necessidade de minerais e micronutrientes, ela é contemplada por uma dieta carnívora. Mesmo com uma dieta carnívora que só contenha carne bovina, né? Então a dieta carnívora é muito simples para esse paciente. Aí eu pego esses pacientes, aplico um questionário de sintomas ativos nele, vejo o score de sintomas que ele tem, e a gente faz uma estratégia carnívora por 30 dias, 60 dias, 90, depender do grau de aptidão que eu sinto que ele tem para esse tipo de estratégia. E lá na frente a gente vai ver se ele respondeu a essa dieta e a gente vai decidir pela reintrodução ou não dos alimentos. Se o paciente opta pela reintrodução, aí a gente vai reintroduzindo por grupos com menor probabilidade de dar problema. Frutas, depois oleaginosas, depois, né? E a gente vai fazendo a reintrodução. Alguns pacientes, mas não são a maioria, eles se sentem tão bem que eles dizem, cara, me deixa quieto aqui. Eu tô seguro aqui, e hoje eu abro a boca e falo, mas né, eu demorei muito tempo para ter segurança para dizer isso. Mas eu digo, cara, tu tá seguro? Quer fazer carnívora? Tu tá seguro, tá tudo certo. Ele disse, então me deixa aqui que eu tô bem aqui. Normalmente, pacientes homens se adaptam muito bem com essa dieta, né? Se sentem mais vigorosa, a testosterona sobe muito, tem muita gordura animal, né? E aí, cara, daí eu deixo eles ali. Senão eu vou personalizando, mas sempre passa, Rafa, por um período de intervenção onde eu digo para esse paciente, cara, agora nós vamos fazer uma intervenção, tu vai fazer um score de sintomas aqui, tu vai fazer um score de sintomas lá no final, quero máxima aderência nesse período de 30 dias, para a gente ver qual é o potencial que essa intervenção tem de melhorar a tua qualidade de vida. E aí o paciente engaja, porque ele pensa, é um período, é um tempo. Mas na verdade isso é um recurso de programação neurolinguística, porque eu sei que os 30 primeiros dias são os piores. Então, se ele resiste, depois ele nem vai querer quebrar esse ciclo de vitória, entendeu? Então, mas é mais ou menos assim, cara. Eu costumo sondar bem o paciente, ver como é que é o perfil dele, se ele é um cara assim, que tem bastante energia para colocar nessa intervenção, eu vou começar por uma intervenção mais rigorosa. Se ele é um cara que eu sinto que precisa de uma transição, precisa ser resgatado, eu vou passar por uma dieta intermediária, mas via de regra, a minha filosofia nutricional é a de normal carb. O que significa normal carb? O carboidrato normal para a espécie humana, que é cerca de no máximo 20% das calorias diárias, tá? Que é considerado muito low carb pela nutrição tradicional. Mas eu parto do pressuposto que o carboidrato é um macronutriente que deve ser respeitado, e aí, de acordo com os sintomas inflamatórios e tal, é a decisão que eu vou tomar de modificar os outros. Mas na minha filosofia nutricional, o bem inegociável é a proteína de origem animal. Tanto é que quando pacientes vegetarianos, veganos me procuram, eu digo para eles, cara, eu não tenho problema nenhuma com a tua decisão, né? Mas ela é diametralmente oposta à minha filosofia nutricional. Então eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho nem instrução para te ajudar. Então eu vou te recomendar a profissional XY aqui que trabalha com isso, né? Mas é basicamente assim que eu penso, cara. Fantástico. Sim, é muito bom. É, recentemente eu assisti um vídeo do Dr. Eduardo Coraça,
Não sei se você já viu alguma coisa falando. Depois eu posso te enviar, né, por curiosidade, até quem quiser assistir também, que ele fala praticamente, né, ele mostra muitas evidências, né, é, sobre os malefícios, né, da dieta carnívora, apesar dele mesmo concordar, né, dos benefícios, né, só que tudo bem que ele tem uma visão mais vegetariana, mais vegana, mas ele tem bastante conhecimento, né? Enfim, eu consumo todos os conteúdos, na maioria em inglês, então eu já estou com a minha opinião bem formada, né? Eu creio, né? Acredito, estou sentindo os benefícios em mim mesmo, mas muita gente ainda fica com medo, né? Com todas essas às vezes, evidências científicas que foram feitas justamente para se provar que faz mal, porque tinham, né, interesses por trás disso. Então, por mais que essa pessoa, né, o Dr. Coraça, ele trouxe evidências científicas provando os malefícios da carne, porém ele trouxe evidências que foram feitos ali pelo Ansel Keys, né, por toda essa indústria que já planejou tudo isso, né, para colocar na nossa cabeça que faz mal. Então, essas evidências, para mim, elas, apesar de serem reais e científicas, elas não valem tanto, né? Qual que seria a sua visão, então, doutor William, né, a longo prazo, né, sobre todos esses mitos aí de entupir a veia, né, de causar câncer, causar ataque no coração, enfim, diversos problemas aí que falaram pra gente que a carne traz, né? Cara, é que vamos partir pelo seguinte pressuposto. Qual é o principal problema com as evidências científicas em favor de uma dieta plant-based hoje? Essa agenda plant-based, ela já existia, né? Muito tempo atrás, fomentada principalmente por alguns líderes de grupos de pesquisa vinculados à Igreja Adventista, que tem um viés vegetariano, né? E aí, cara, quando surgiu esse trabalho do Ansel Keys, provando, né, que lugares onde havia maior consumo de gordura saturada, havia mais eventos cardiovasculares, esse foi o momento perfeito para que essa agenda se posicionasse. Então se criou uma agenda plant-based na base que formava as diretrizes nutricionais. E a gente viu a carne ser vilanizada, inicialmente por conta do seu teor de gordura. Só que aí, o que, que acontece? No momento que tu cria diretrizes e tu diz que carne é ruim, pessoas que são conscientes a respeito da sua saúde, elas vão deixar de consumir carne. Elas vão consumir menos carne. Só que elas não vão só consumir menos carne, elas vão consumir menos carne, elas vão dormir 8 horas por dia, elas vão beber menos álcool, elas vão consumir menos tabaco, elas vão se exercitar mais, elas vão tomar o seu remédio na hora certa. Essas pessoas são pessoas bem comportadas, né? Tanto que a gente chama de health user bias, o viés do paciente bem comportado, do paciente saudável. Então, lá pela década de 70 se implementou essas políticas, as pessoas saudáveis e comportadas disseram, vou diminuir a carne vermelha. Lá na década de 90, trabalhos começaram a fazer levantamentos sobre marcadores de saúde em pessoas que comiam ou não carne. Cara, isso é totalmente contaminado pelo fato de que as pessoas que não comiam carne eram mais conscientes a respeito da sua saúde. Só que aí a gente começou a ver desfechos melhores, menos câncer, menos obesidade, menos diabetes, né? Então isso foi se retroalimentando. Então, se tu fosse falar por evidência científica, cara, eu te apresento evidências científicas de que a dieta vegetariana ela é superior à dieta carnívora. Mas por quê? Porque esses são trabalhos epidemiológicos que não isolam a variável carne vermelha, não isolam a variável vegetarianismo. Então, eu tenho muitos resultados para provar isso, assim como eu tenho resultados para provar o contrário. E aí vem aquela coisa, quando a gente surra bastante os dados, a gente tira o que a gente quiser deles. E, na verdade, o que a gente vê há muitos anos é que as pessoas vêm surrando e surrando e surrando e surrando os mesmos dados de levantamentos epidemiológicos que chamam a atenção porque eles têm milhões de pessoas,
mas que, na verdade, eles só estão sinalizando que pessoas que se cuidam mais têm melhores desfechos de saúde. Um dos trabalhos que mais citam é um levantamento epidemiológico publicado em 2006, que foi com uma base de milhões de pacientes, onde eles mostram mortalidade, que a gente chama de um desfecho duro, né? Quem come carne tem uma causa, all-cause mortality maior, né? Uma mortalidade por todas as causas maior. Pô, isso chama muita atenção, né, cara? Come mais carne, morre mais. Quando a gente vai abrir esse trabalho, a gente vai ver que as pessoas que comiam carne morriam mais por acidente de trânsito, homicídio. Pô, isso foi causado pela carne? As pessoas se mataram na fila do açougue, sabe? Não. Isso mostra uma pessoa mais ou menos consciente a respeito da sua saúde. Então, mostrar trabalhos científicos, cara, eu te mostro trabalho científico do que tu quiser acreditar, mas ler eles com um julgamento um pouco mais crítico é para poucos. E muitos caras que propagam dietas vegetarianas, eles sabem disso. E aí entra o mau caráter, tá, Rafa? Porque tem cara PhD que tem a capacidade de ler um artigo científico, ele sabe que o que ele está falando ali é uma hipótese, não é uma verdade, é uma correlação, não é uma associação, né? Não é uma causalidade. Mas ele fala isso para defender o ponto de vista dele por ego. Então, isso é uma coisa muito ruim. Então, esse é o ponto de partida para a gente, né, pensar sobre essas pessoas que trazem evidências de que uma dieta carnívora é ruim. O outro ponto que a gente precisa pensar, e eu até estou, enquanto falo aqui, procurando o nome de um pesquisador, existe um podcast chamado Low Carb Doctor, uma coisa assim. Não sei se tu segue eles, conhece esse. Eu conheço um podcast que chama Low Carb alguma coisa, agora eu não lembro se era Low Carb Doctor. Tá, enfim, esse podcast recebeu um pesquisador uns tempos atrás, que é um cara que é um grande expoente. Eu vou aqui procurando e vou achar o trecho para vocês olharem. Mas ele é um cara, um grande expoente da pesquisa nutricional, tá? E ele foi para ser entrevistado nesse podcast sobre um trabalho que demonstrava que uma dieta menor em carboidratos produzia resultados melhores em saúde. Não me lembro qual era o desfecho, tá? Mas era algum resultado positivo. Só que durante a entrevista com o cara, com o host do Low Carb, acho que é Low Carb Doctor, eu vou achar aqui depois. Ele falou, o cara perguntou alguma coisa sobre carne vermelha. E daí o pesquisador falou: não, mas o nosso estudo até tinha carne vermelha, mas daí a gente teve que tirar isso para conseguir publicar. Falou meio en passant por isso. E o cara disse: como assim? E daí o cara começou a apertar ele. E daí o cara acabou confessando ao vivo que quando eles publicaram os resultados do estudo, mostrando que os pacientes que consumiam mais carne vermelha tinham um melhor desfecho, e eu acho que o desfecho era controle da glicose, tá? As revistas não aceitavam publicar eles. Porque, cara, como assim? Nós estamos num movimento plant-based e agora a gente vai publicar um trabalho que fala a favor da carne vermelha. E Ok. aí os caras tiveram que modificar o trabalho deles, Rafa, para poder ser publicado, cara. Ou seja, imagina quanto trabalho científico vem sendo feito e não vem sendo publicado, ou quanto cientista está deixando de fazer trabalho científico defendendo a carne porque ele sabe que se ele fizer e o resultado for positivo, ele não vai conseguir publicar. E essas pessoas vivem das suas publicações, né? Então, cara, é muito complicado a gente achar que todas as hipóteses já foram testadas e estão no PubMed. Não é assim que funciona, cara. Existem interesses que movem essas, até as pesquisas científicas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Quase como se elas fizessem parte da indústria do marketing também. Exatamente, cara. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho o nome do. Bom, cara, depois eu vou te passar e a gente coloca nos Perfeito. comentários, na legenda aqui, né? Pode ser? Maravilha. Sim, Tá, não, por favor. beleza.
Não, e é legal que tudo isso que você falou agora simplesmente volta naquilo que você disse no começo também, que é praticamente impossível você, né, monitorar, né, dietas, né, e ter uma decisão, e ter algo muito preciso, né, no caso, porque depende do estilo de vida de cada um, de onde as pessoas moram, né, com quem que elas se relacionam, o que que elas fazem, né, no trabalho, em casa, com os filhos, com a esposa. É muita coisa, são muitas variáveis, né, que afetam, que não é só a comida, né? Tem muita outra coisa que pode causar diabetes, câncer, obesidade, depressão, demência, enfim. Exatamente isso, cara. É impossível tu pegar e internar por 20 anos pessoas numa ala metabólica de um hospital e dar carne para metade, não dar carne para outra metade. Isso não existe, cara. Não tem, nunca será feito um trabalho assim. Então a gente analisa hoje as pessoas no mundo real. E no mundo real, as pessoas saudáveis acreditam que comer menos carne é melhor. Então eles largam na frente, né? São poucas as pessoas saudáveis que, opa, não, eu vou pesquisar se realmente eu preciso parar de comer carne. Então, cara, é muito complicado. É verdade, né? E normalmente, né, quem está mais, né, na categoria, né, de que come carne são mais os rebeldes, né? Que tipo assim, eu não ligo porque eles falam, né? Eu não ligo que carne faz mal, eu vou comer minha carne aqui, eu vou tomar minha cerveja, minha cachaça, meu cigarro. E normalmente são pessoas mais conectadas com hábitos não saudáveis, né? Que acabam, Exato, né? E exatamente. aí confunde tudo. É isso aí, perfeito. Maravilha, doutor William, eu não quero estender muito também para o pessoal não ter que ficar muito tempo assim no podcast, mas perfeito, de verdade. Mas bom, eu já vi todo o seu trabalho ali, a gente comentou um pouco também. Como é que o pessoal consegue te achar, né? Se eles quiserem fazer, eu vi que você tem curso, né, para pessoas que querem melhorar diabetes tipo 2, tem curso né, para pessoas que querem, né, lidar com obesidade, para jejum intermitente, enfim, programas de emagrecimento. Como que funciona? Como que o pessoal pode te encontrar? Legal, cara, te agradeço essa oportunidade. Bom, basicamente, a gente tem um site hoje dedicado a traduzir a medicina correlacionando com o que a ciência realmente afirma para o leigo, né? Então, são treinamentos de capacitação do paciente leigo. Se vocês entrarem lá na minha bio no Instagram, vão ver que eu tenho um website que é construasaude.com. Lá dentro a gente tem um curso para controle adequado da glicose, né, chamado Guia Prático da Diabetes. A gente tem guia para menopausa, a gente tem produtos sobre emagrecimento, como aplicar a dieta low carb no emagrecimento. E 3 vezes por ano a gente faz o nosso produto hoje, que é o produto mais vendido e mais popular, que é a nossa mentoria de emagrecimento. A mentoria de emagrecimento é um programa onde entra um número limitado de pessoas que vão ter aula quase todos os dias sobre algum tema de emagrecimento, comigo ou com alguém da minha equipe, e onde a gente acompanha essas pessoas num grupo de interação, compartilhando pratos, dicas, como é a nossa rotina, né? Tem planos, cardápios, sugestões de cardápios feitas pela Nutri da minha equipe, sugestões de treino feito pelo personal da minha equipe e a troca, a comunidade que fortalece tanto essa mudança como a gente falou agora há pouco, né? Então a mentoria acontece 3 vezes por ano, já tem no site uma lista de espera para a próxima e essa próxima mentoria acontece em agosto, né? Com as inscrições começando ali na metade de julho. Então é uma dica para as pessoas que estão interessadas em fixar uma data para fazer a sua mudança, fazerem essa pré-inscrição, essa reserva de vaga ali na nossa lista de espera, né? Outro produto que a gente tem, Rafa, que talvez interesse os teus usuários mais sagazes pelo conhecimento, é o clube de leitura. Né? O clube de leitura é um clube onde uma vez por mês a gente senta a discutir um dos livros que transformaram a minha visão sobre medicina. Né? Então a gente vai discutir o quinto livro do ano nesse mês. Esse mês é o livro Por que Engordamos, do Gary Taubes. Talvez tenha sido um dos livros que tu já colocou na tua lista aí. Why We Get Fat, do Gary Taubes. Eu Esse é um comprei clássico. Why We Get Sick. Talvez seja a mesma Do Ben pessoa. Bikman. Do Ben Bikman. Exato, é verdade.
Ele está na lista, ele está na lista. Ele é um livro muito bom também. O I Will Get Sick é um livro fantástico. Então a gente faz uma discussão ali para pessoas que já são um pouquinho mais avançadas, né? E ali no site construasaude.com tu também encontra como agendar palestra minha, como agendar consulta, como agendar avaliação com a minha equipe. Então, enfim, todas as informações necessárias estão ali. No YouTube eu ainda sou um pouco tímido, mas eu prometo que esse ano eu começo a produzir algumas coisas e daí provavelmente nós vamos combinar para eu te receber lá para a gente fazer essa troca, porque agora eu fiquei ainda mais curioso com a tua história. Perfeito, maravilha. Quando você quiser. Joia, joia. E é isso, cara. E sou muito mais ativo no Instagram, então aquelas pessoas que quiserem trocar uma ideia comigo, me mandam um direct, foi ali que a gente conversou, né? Então normalmente sou eu que respondo mesmo e estou sempre à disposição para ajudar aquela única pessoa que vai fazer a diferença na vida de outras. E assim a gente vai criando um movimento de mudança de saúde aí para a gente tirar a humanidade desse caminho tão perigoso que a gente está seguindo com nossa composição corporal e nossa saúde metabólica, né, Rafa? Perfeito. Amém. Bom, eu vou deixar todos os contatos aqui do Dr. William na descrição desse vídeo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por todo o seu conhecimento aí e disponibilidade. Conta comigo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a você.